Aqui nós vemos uma história a respeito de uma mulher, mas também a respeito do que Deus faz. O que Deus faz com uma mãe. Nós gostaríamos de nos dedicar esta manhã a pensar nestas coisas. E eu quero começar contando uma história que reflete bem qual tem sido, digamos, a jornada diária de uma mãe. Tem um livro chamado The Children's Story Garden, um livro de 1920, que traz-nos a história de um menino chamado Bradley. E numa manhã, aos 8 anos de idade, Bradley acorda, um menino que pensava tudo em termos de dinheiro. Tudo para ele tinha seu preço e tinha que ter seu pagamento. E então o Bradley, apressado para o café da manhã, senta-se à mesa com um papelzinho dobrado. E então, no momento em que ele começa a tomar o café, ele entrega esse papelzinho para sua mãe. Sua mãe o abre e ali tem uma lista das coisas que Bradley havia feito e o preço de cada uma delas. Era uma conta para sua mãe. Ele dizia: olha mãe, pelas tarefas que eu fiz, eu preciso receber 25 centavos. Pelos recados que você me manda dar para a vizinha, 10 centavos. Por ter sido bonzinho durante essa semana, 20 centavos. Pelas atividades extras que a senhora me mandou realizar esta semana, mais 5 centavos. Total da conta, 60 centavos. A mãe, ao ver aquilo, ela sorriu e ficou calada. Mais tarde, na hora do almoço, havia do lado do prato do Bradley 60 centavos. A mãe estava ali pagando o que ele achava merecia como sendo uma conta por aquilo que ele havia feito. Mas do lado dos 60 centavos havia um outro papelzinho. Era a conta da mãe. E na conta da mãe havia a seguinte lista: por cuidar de você todos os dias, nada. Por cuidar de você todas as vezes que você está doente, nada. Por ser boa para você todos os dias, nada. Por lhe dar roupas, sapatos limpos, arrumados, nada. Por todas as coisas extras que eu faço para você todos os dias, nada. Total da conta, nada. Meus irmãos, mães fazem muito, muito mesmo, e fazem muito sem pagamento. É isso que nós sabemos, é isso que nós vemos a respeito delas. E nós louvamos a Deus pela vida delas, por esta natureza tão gloriosa do trabalho que elas fazem e, entre aspas, por nada como pagamento. Ana é uma destas mulheres. E muitos pregadores, olhando para a vida de Ana, estabelecem uma ideia simples para ser pregada. Eles pregam que Ana é uma mãe modelo. Eles pregam que você deveria ser como Ana. Um esboço comum para estas pregações tem sido: mulheres de fé suportam problemas reais. Mulheres de fé fazem orações vibrantes. Isso poderia ser fundamentado nos versículos de 9 a 18. Mulheres de fé experimentam as provisões de Deus, versículos 19 e 20. Mulheres de fé se destacam em cumprir as suas promessas, os seus votos, versículos 21 a 28. E ainda eles estabelecem, alguns deles, como um quinto ponto de suas pregações, que mulheres de fé expressam o seu louvor, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Mas há dois problemas com relação a essa abordagem sobre Ana. A primeira é que deixa de fora algumas coisas que aconteceram com Ana aqui, e que convenientemente esses pregadores não apresentam na sua pregação. Por exemplo, item 6 da pregação poderia ser: mulheres de fé oram para engravidar. Será que todas as mulheres dos nossos dias desejam ser mães, engravidar, ter mais do que 1, 2, 3 filhos? Eu acredito que são poucas, são a minoria. Então esse é um ponto que se tornou inconveniente. Um sétimo ponto que o texto poderia fornecer para eles seria: mulheres de fé entregam seus filhos a um sacerdote. Sério?
Quantas mães hoje estariam dispostas a entregarem os seus filhos a um sacerdote para serem criados por ele? Meus irmãos, até mesmo hoje, nós encontraremos poucas mães que vão querer que seus filhos sejam pastores, missionários, especialmente missionários em lugares longínquos. Já pensou? Missionários entre os índios? Talvez não, talvez seja um ponto desagradável para muitas mulheres. Um oitavo ponto ainda mais desagradável e constrangedor: mulheres de fé gostam de famílias polígamas. Eu acho que não. Eu creio que não. Então, meus irmãos, este é um dos primeiros problemas de se pregar dessa forma. Seja como Ana, tenha ela como modelo de mãe, porque há coisas aqui que Ana faz ou que é levada a fazer que você não iria querer fazer. Outro problema é fazer das mulheres de fé o assunto central deste texto da Bíblia, que não é primariamente sobre Ana. Nada nas Escrituras é primariamente sobre as pessoas que ali estão, mas nós sabemos bem que elas são sobre Deus. Aqui sim o texto fala de pessoas reais, enquanto as suas pequenas vidas estão passando ao largo da órbita da galáxia do propósito glorioso de Deus. Mas Deus é o centro. E uma leitura adequada da história de Ana fixa os nossos olhos na glória e na grandeza de Deus, não em Ana. O contexto aqui do nosso texto, meus irmãos, é de quando termina o livro de Juízes. Uma época difícil, uma situação triste e desesperadora. O próprio versículo final do livro de Juízes nos apresenta esse quadro. Eles dizem: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fez o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o contexto em que nós encontramos esta mulher e a sua família aqui. É um tempo sem rei. Em vez de deleitar-se no reino e no governo de Deus, Israel se livra dos grilhões da religião. Mas a rebelião, ela traz sobre eles miséria. E o que nós encontramos é o povo implorando por um redentor. Samuel, ele nascerá aqui de sua mãe Ana com um propósito muito claro. Ele conta na sua história aqui como Deus graciosamente coloca um rei sobre o seu povo para governá-lo e para abençoá-lo, o rei Davi. E o primeiro passo desta maneira como Deus providentemente levanta um rei, que é na verdade o tipo do verdadeiro rei, o rei Jesus, o primeiro passo para esse caminho é Ana. Uma mãe que aqui passa por grandes provações, grandes tribulações. Uma mãe que nós poderíamos dizer que tem sobre si quase todos os tipos de problemas. Quais são os problemas de Ana aqui? O primeiro, meus irmãos, é de que se trata de uma mulher casada com um homem desesperado, tolo e insensível. O texto fala que Eucana era casado pela segunda vez. Ele tinha duas mulheres. Ele tinha Ana ao mesmo tempo e uma outra chamada Penina. A união de Eucana e Ana não produziu filhos. E Eucana, ao invés de confiar em Deus, ele faz aquilo que nós, a maior parte do tempo, achamos tentador fazer. Nós submetemos-nos à sabedoria da época, e é isso que Eucana faz. Ele então pega uma esposa adicional em busca de filhos. Este era o espírito daquele tempo, o conselho e a sabedoria daquele tempo. Então ele arruma uma mulher fértil, mas com isso ele também arruma uma fonte de problemas que brotam na vida dele como ervas daninhas. Ele é a afirmação em carne, em pessoa, daquele ditado que diz que os homens são frequentemente espancados com varas de sua própria fabricação. Eucana é um homem tolo, um homem insensível e também um homem desesperado, como era comum a todos aqueles que estavam vivendo essa época aqui. E Ana, ela sofre por causa das falhas do seu marido. O segundo problema que Ana vivia
era o fato de que ela convivia com uma igreja deplorável. O versículo 3, ele fala de Hofni e Finéias, servindo como filhos de Eli, também como sacerdotes. Estes dois nomes são colocados no texto para mostrar a imagem da igreja naquele tempo. A imagem de gente corrompida, de gente que estava prevaricando do ministério, que estava sendo infiel à palavra do Senhor e vivendo de maneira extremamente distante daquela determinada por Deus. E esta é mais uma das dificuldades de Ana, conviver com uma igreja completamente deplorável, como era a igreja dos seus dias. Um terceiro problema que Ana vivia, meus irmãos, era o fato de viver em uma família dividida. No versículo 6, acompanhe, o texto diz que a sua rival costumava provocá-la irritantemente, gravemente, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Meus irmãos, o texto coloca de forma que dá para nós ouvirmos as provocações egoístas de Penina, tornando a angústia e tornando a situação de Ana ainda mais grave. Nós conseguimos imaginar, seja na mesa do jantar, nos corredores da casa, em todas as ocasiões, essa mulher o tempo todo provocando e irritando Ana. Este era um dos problemas. No verso 7, vejam comigo, o texto diz que durante todo um ano, e ano após ano, isso não durou apenas um fim de semana ou um mês, mas como algo parecido com uma década. Essa mulher estava ali irritando Ana, provocando-lhe cada vez mais em sua angústia. No final do verso 7, fica claro que até mesmo quando Ana estava procurando adorar a Deus, ela era provocada. Sempre que ela subia à casa do Senhor, era provocada. E o texto diz, por isso Ana chorou e não quis comer. Meus irmãos, não há nenhum desprezo que seja tão difícil de suportar quanto aquele envolvido no véu da pretensa religião. Das coisas que machucam aqueles que têm fé, sem dúvida nenhuma a maior é aquela dor provocada pelo questionamento sobre o pretexto de piedade ou o pretexto da fé. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos, com os nossos olhares de autojustiça sobre os outros. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos visto irmãos julgando o que acontece, as aflições ou as angústias na vida de seus irmãos, como Penina faz com Ana. Deus não gosta de você, Deus não te abençoa, Deus não cuida de você, você está aí adorando e Deus não cuida de você. E há coisas muito tristes que nós temos visto crentes fazerem com crentes, e estas, sem dúvidas, estão entre as piores coisas. Mas há mais um problema aqui para Ana. Ela era estéril. E para esse contexto, muito mais do que o nosso, e muito mais do que a gente possa compreender, meus irmãos, não ter filhos era uma vergonha, era um estigma social terrível, um sinal da maldição de Deus, um lembrete diário do desfavor divino. E isso pesava sobre o coração de Ana. No entanto, o texto diz que Ana amava a Deus, mesmo com o coração em meio a uma profunda aflição. Deus, Ele registra para nós esses eventos para nos mostrar como Ele próprio está trabalhando na vida de Ana e para ser uma imagem de como Ele trabalha nas nossas vidas, para que também nós possamos amá-lo, mesmo quando estamos sobre águas profundas. É aqui o quadro que nós encontramos, o de uma mãe que está imersa em águas profundas de angústia, mesmo antes de ter o seu primeiro filho desejado. Está completamente tomada pela angústia e mesmo assim, ela está aqui amando a Deus. E quais são as lições que nós aprendemos dessa história? A primeira lição clara que Deus quer que você aprenda:
Cada um de vocês aqui, mas em especial nesta manhã, eu quero dizer a vocês, mães, o que mãe, você é preciso olhar para esse texto e entender e aprender do Senhor. Entender que Deus nos incomoda, meus queridos, para levar-nos ao fim de nós mesmos. Esta é uma das lições mais preciosas e recorrentes das Escrituras. Deus, Ele nos pressiona e Ele vai pressionar uma mãe até que ela possa dizer: eu desisto da minha própria força, dos meus próprios recursos, da minha própria capacidade. Eu desisto de tocar as coisas por mim mesmas. A princípio aqui, essa história parece ser sobre o alívio de Deus sobre Ana. Mas como Ana, você deve em algum momento estar pensando: eu mereço uma vida de conforto, de facilidade, de prazer, de prosperidade. E Deus supre isso e de maneira abundante em muitos momentos da nossa vida. Mas a atenção aos detalhes revela em toda a Escritura que Deus, antes de trazer qualquer alívio ao seu povo, Ele o pressiona. Ele o pressiona, o tensiona para arrancar dele o que ele precisa arrancar. Veja, no versículo 5, o texto diz que Ana recebia de seu marido porção dobrada, porque Eucana, o seu marido, lhe amava. Mas o texto logo em seguida, no mesmo versículo diz: embora o Senhor tivesse fechado o seu ventre. Nem por um segundo esse texto, no realismo bíblico que nós encontramos aqui, ele nos esconde que é Deus quem está pressionando Ana. Que é o próprio Deus que está fazendo essas coisas pesarem sobre ela aqui. E no versículo 6, nós vemos que sim, tem um instrumento nas mãos aqui. Temos a rival, que costumava provocá-la para irritá-la. Mas o próprio texto reforça o papel e o contexto destas coisas, quando deixa claro, depois de dizer que Penina ali provocava, que ela fazia isso porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Meus irmãos, o que parece para vocês aqui ser o ponto principal? O ponto principal é exatamente esta frase: o Senhor fechou o seu ventre. O Senhor fechou o seu ventre. É isso que é repetido quando, resumidamente, o quadro de angústia dessa mulher é apresentado. O ponto do nosso texto não é só que Ana está perturbada, que ela está angustiada, que ela está sofrendo, deixando até mesmo de comer, de se alimentar. O ponto fundamental destes versículos é que Ana é uma mulher testada por Deus. Deus está fazendo algo aqui, Deus está aqui testando Ana. E poucos, meus irmãos, podem suportar a ideia de um Deus que vive para não me agradar. A maioria das pessoas, elas não entendem que o verdadeiro Deus é um Deus que inquieta o nosso conforto e a nossa facilidade. É um Deus que pressiona as nossas circunstâncias. Esta é a maneira dele trabalhar aqueles que ama, aquele que é o seu povo. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem isso, ele usou expressões como a que nós encontramos lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 12. Ele diz: olha, nós somos afligidos em todos os sentidos, perplexos, perseguidos, abatidos, levando no corpo a morte de Jesus, sempre entregues à morte por causa de Jesus. Por que Deus faz isso? Paulo responde: para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O nosso fracasso, meus irmãos, não é sermos fracos demais para que Deus opere. E mães precisam entender isso.
Eu sei que em algum momento você, entendendo a glória da maternidade, entendendo a glória, a grandeza da natureza do que você faz, como a mãe de Bradley, olha, eu cuido de você todos os dias e por isso nada. Eu cuido de você doente e por isso nada. Eu lhe dou roupas limpas e sapatos limpos e por isso nada. Uma lista enorme de coisas que mães fazem. E que por mais que o mundo possa dizer para você que você usa uma roupa de super-heroína, o que Deus quer que você saiba é que você não é uma super-heroína. Você não é uma super-mãe. Você é simplesmente mãe. E você é feita de fragilidade, de vulnerabilidade. Você é feita do mesmo choro, da mesma angústia, da mesma fragilidade de Ana. A vulnerabilidade, o desnudamento de Ana é aquilo que, meus irmãos, não é o nosso fracasso, mas o nosso caminho para o sucesso. Não é que sejamos impotentes demais para aquele que cuspiu milhões de bilhões de sóis giratórios com uma mera palavra. Não, meus irmãos, o nosso pecado não é insuficiência, mas autossuficiência. É isso que mães precisam lembrar todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. Que sim, elas podem chorar, que sim, elas podem se verem vulnerabilizadas como são e como estão, que sim, elas podem sentir o peso de suas aflições e suas angústias, que sim, elas podem ter medo, porque o seu fracasso não está na sua vulnerabilidade, mas no auto-engano da força, no auto-engano da suficiência. É esse o ponto que Deus está trabalhando em vocês, fazendo com que todos os dias vocês entendam, olha, nós somos muito fortes, mas porque temos um Deus forte, não porque de fato sejamos fortes. O nosso pecado é crer que a nossa força, ela está em nós mesmos, porque não existe a força em nós mesmos. E Deus, Ele trabalha por amor, pressionando a cada um de nós, para que nós não sigamos em auto-engano e fracasso, mas para que nós possamos reconhecer a nossa dependência dEle. Naturalmente, meus irmãos, a carne faz com que a gente creia que nós podemos lidar com a vida por conta própria. Deus nos incomoda para expor essa mentira a nós todos os dias. E Ele especialmente, eu quero realmente usar essa palavra, creio nela, especialmente faz isso com as mães. Eu tenho uma mãe dentro de casa, a minha esposa, mãe de 4 filhos. Mas eu convivi durante muitos anos, 2 décadas com a minha mãe. E o tempo todo, uma coisa que eu vejo, eu vi, meus irmãos, é que elas estão ali, necessitando o tempo todo de Deus. O seu trabalho é desafiador, como nenhum outro, é dos ofícios, ao mesmo tempo que mais gloriosos da face da terra, dos mais difíceis. Como é difícil ser mãe. A historinha de Bradley e sua mãe é apenas uma pontinha do quanto é difícil ser mãe. E quando estas mães estão no limite de suas forças, cansadas, exaustas, exauridas, com suas energias completamente sugadas, drenadas pelas suas crianças, sem esperança, sem chance, sem meios de realizar o que precisa ser feito, então Deus estende a mão para as resgatar, para as restaurar, para as renovar. É essa a esperança de vocês. Para mostrar o poder supremo que pertence a Deus e não a nós, como diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, a vida de pastor tem sido dita por muitos como das mais difíceis. Talvez o ministério pastoral seja das profissões mais difíceis do mundo.
Eu me atrevo a dizer que ser esposa de pastor é ainda mais difícil. Muito mais difícil. Mas eu posso dizer para vocês que não há nada como ministério para expor as nossas fraquezas e as nossas inadequações. Uma das coisas mais estúpidas que um pastor pode tentar fazer é viver um ministério encobrindo os seus pecados, encobrindo as suas limitações, encobrindo o quanto ele é imperfeito, frágil e limitado como qualquer outro ser humano. E o ministério, ele com o tempo, mais cedo ou mais tarde, ele se encarrega de expor essas fragilidades. E uma das coisas que tem sido mais comuns a pastores é que quanto mais tempo eles se mostram como superpastores, como homens muito fortes além do que são, o final do seu ministério costuma ser trágico. Não tem sido poucos aqueles pastores que estão apostatando. E não foram poucos os que apostataram no passado. E grande parte, meus irmãos, desse problema está no fato de que suas fraquezas e inadequações não são confessadas, não são expostas. Olha, se você é amado por Deus, você será pressionado e perturbado de alguma forma. Isto é um fato. Seja qual for o seu problema, você precisa saber disso. Que sua aflição não é desesperadora para Deus. Deus a tem sob suas mãos em toda a medida da necessidade dela. Mas até você perceber como Ana percebeu, então você não virá verdadeiramente a Deus em busca de ajuda nos tempos de necessidade. O que Ana está fazendo é simplesmente ceder à sua vulnerabilidade, entregar-se ao desnudamento da sua alma e chegando ao fim de si mesma. O ponto do nosso texto é ver esta mulher depois de uma década, de provavelmente 10 anos de uma vida muito ruim, muito difícil, chegando ao fim dela mesma, e ela dizendo: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não dou conta, Senhor, não há forças em mim. E isso nos leva ao segundo objetivo de Deus, com as aflições e angústias que Ele permite na nossa vida. Irmãos, mães, Deus nos incomoda para nos levar à plenitude de si mesmo. Muitas pessoas, elas chegam ao fim de si mesmas e ficam amarguradas, amargas. A decepção com Deus é palpável na vida delas. Elas deixam a igreja, elas desistem do povo de Deus. Nós gostamos de Deus quando Ele é gentil, quando Ele nos faz feliz. Mas quando Ele nos leva ao fim de nós mesmos, muitas pessoas, muitas mesmas, desviam o rosto. E eles fazem isso antes da verdadeira recompensa. E por quê, meus irmãos? Porque talvez nós tenhamos buscado a Deus até aqui apenas pela recompensa, e especialmente pelo desejo que nós temos de sermos valorizados, entre aspas, por Deus aos nossos modos. Há uma expressão que diz mais ou menos assim: eu esfrego as suas costas e você esfrega as minhas costas. Tem pessoas que estão se relacionando com Deus nesta base, meus irmãos. Tipo, eu faço algumas coisinhas para Deus. Eu faço algumas orações, eu faço as minhas ofertas, eu vou à igreja de vez em quando. E então eles pensam mais ou menos assim: Deus agora está em dívida comigo. E como Ele é rico e generoso, a recompensa vai ser boa. Então finalmente eles descobrem que Deus nunca está em dívida com ninguém. Em vez de exaltá-lo, Deus o humilha, porque ele precisa ser levado ao fim de si mesmo. Ao invés de agir dessa forma, de agir mesmo com o coração pesado como estava, Ana age diferente. Ela mostra que a única recompensa que vale a pena é ter dado muito valor a Deus.
A única coisa importante na vida dela está clara para ela em sua oração aqui. Ela deixa claro o quanto ela valoriza o Senhor Deus. E quais são as coisas que Ana valoriza em Deus aqui? Ela valoriza muito o seu poder. Em primeiro lugar, o seu poder. Ela dirige-se na sua oração ao Senhor Deus, chamando-o como o Senhor dos Exércitos. É a primeira vez na Bíblia aqui, neste ponto, que alguém ora ao Senhor com estas palavras. E o que significa Ana orar ao Senhor com estas palavras? O que significa Senhor dos Exércitos? Significa mais do que um Senhor à frente de exércitos. É um Senhor à frente de exércitos humanos, à frente de corpos celestes, de criaturas celestiais. Deus aqui nesta expressão é apontado como soberano, poderoso sobre toda a criação e sobre todas as criaturas. Nada é difícil demais para aquele que controla todo o universo. E o que é impossível para os homens, meus irmãos, é possível para Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis. E a primeira coisa com a qual uma mãe precisa ter um encontro é com a valorização de Deus como Todo-Poderoso. Mãe, jamais caia e prossiga no engano de achar que você é toda poderosa, de que você faz tudo. Eu sou a mãe que eu cobro o escanteio e eu corro para cabecear para o gol. Não, você não é essa mãe. Você é frágil, você é vulnerável. E a sua força está em valorizar um Deus que é todo poderoso, um Deus que pode tudo. Você continuará a poder ser mãe, porque o teu Deus pode tudo, até o impossível. E Ana sabia disso. Ela também valoriza muito a providência de Deus. Ela observa que Deus mata e ressuscita, torna pobre e rico, humilha e exalta. Que Deus controla pessoalmente cada criatura e cada ação. Em seu desnudamento, em sua fragilidade, ela está crescendo em busca e caminhando para a plenitude de Deus na vida dela, por valorizar a sua providência. Ela também valoriza muito o louvor de Deus. Ana não faz uma cara feliz e sorri quando alguém fala de Jesus. Não é esse o tipo de louvor que nós encontramos aqui. Ela chora, ela jejuma, ela chora amargamente e ela lamenta com uma angústia profunda, mas ela está aqui louvando aquele que é grande, como pequena que ela é. Meus irmãos, a fé bíblica não é um gesto de poliana. Não. Aqui o que nós vemos é uma pessoa que não tirou as suas lágrimas e a sua dor e fugiu de Deus. Quando Ana trouxe a sua dor a Deus, o que ela encontrou foi plenitude. A vida desta mulher de fato vai começar agora. As grandes coisas da vida desta mulher poderão começar agora por causa da sua vulnerabilidade e seu desnudamento. Nós costumamos dizer que Deus é soberano, e soberano sobre todas as coisas. Mas quando o pequeno empurrão de Deus vem sobre nós, nós nos afastamos do Senhor. Problemas e provações são o verdadeiro teste para os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. Se você quer testar a fé de alguém, ou ver a fé de alguém testada dentro da igreja, não serão nos momentos fáceis, não serão diante das situações fáceis, mas são nos momentos de pressão que você tem a evidência daqueles que verdadeiramente são homens e mulheres de fé. E esta mulher, meus irmãos, ela está aqui a caminho, crescendo a caminho da plenitude de Deus sobre a vida dela, a plenitude da graça de Deus sobre a vida dela, porque ela está sabendo lidar com problemas e provações. Os problemas e provações não a afastaram do altar e da presença de Deus, mas fizeram com que ela se derramasse sobre este altar e sobre esta presença de Deus. E finalmente,
todo este caminho que Deus traça, tudo que Deus estabeleceu aqui, em fazê-la chegar ao fim de si mesma, para que ela possa caminhar e conhecer a plenitude de Deus sobre a vida dela, tinha um objetivo maior, tem um plano maior. E mães, irmãos, Deus nos incomoda para trazer o mundo a Cristo. Esse é o plano maior. Por que Ana colocou Samuel aos cuidados de Eli? É uma situação improvável, porque ela sabia que ele era um pai ruim. Todos sabiam que ele, além de ser um pai ruim, ele era um sacerdote ruim. E mesmo assim ela coloca seu filho primogênito, que parece ser aqui a resposta das suas orações. Ah, pastor, mas ela fez isso porque ela tinha que cumprir o voto. Porque ela fez este voto. Ah, meus irmãos, é muito mais do que isso. A resposta, meus irmãos, é que o nascimento de Samuel é muito maior do que Ana ter um bebê. Ela teve outros 5 filhos que foram de fato a resposta ao seu desejo de maternidade. Ela teve 3 filhos homens e 2 filhas. Mas Samuel não nasceu para tirar a vergonha e a dor e o vazio que havia na vida de Ana. Samuel não nasceu para fazer com que se calasse Penina, saísse sobre ela a hostilização dessa sua rival. Samuel, ele existe aqui para coroar Davi como rei. E então, numa sequência dos fatos e da revelação, ele coroando assim o ancestral de Jesus, que seria o verdadeiro rei de Israel. O grande papel de Samuel aqui está servindo ao propósito do Senhor em relação de dar Cristo ao mundo. Ana passou pela dor de um marido ruim, pela dor e zombaria de uma rival ciumenta, até mesmo pelo constrangimento da acusação de embriaguez por um sacerdote desatento. Anos de lágrimas amargas, centenas de palavras de zombaria e de sentimentos de angústia, aflição, dor e tristeza, para servir à causa do Rei Jesus. E você deve decidir esta manhã se isso é recompensa suficiente para você. A mãe de Bradley, ela fez uma lista. Por todos os dias que eu cuido de você, nada. Por todas as vezes que você está enfermo, nada. Por todas as vezes que eu sirvo refeições para você, nada. Por cada roupa limpa, cada roupa passada, cada sapato limpo, nada. Total nada. Ah, meus irmãos, especialmente vocês, mães, não é nada. É muito mais do que dinheiro poderia pagar. Tudo o que uma mãe está fazendo e deveria fazer é simplesmente para servir à causa do Rei Jesus. Por que uma mãe é mãe? E por que ela deveria ser mãe? Por causa de Jesus. Paulo, ele decidiu que seria assim na vida dele. Ele disse: considerei como perda por causa de Cristo todas as coisas. E uma mãe deveria hoje decidir da mesma maneira que Paulo. Eu considero tudo perda, para que em minha casa, na vida dos meus filhos, eu possa ganhar Jesus. É por isso que você deveria continuar fazendo o que faz. E fazer mais intensamente, e fazer mais alegremente, entendendo que a recompensa eu estou conduzindo os meus filhos, em cada gesto, em cada carinho, em cada coisa que faço por eles, àquele que é o Rei das nossas vidas, ao Senhor Jesus. Não haverá recompensa maior que você possa esperar. Eu sei que algumas mães criam seus filhos como se fosse uma espécie de plano de previdência. Ah, quando eu estiver velho, eles vão cuidar de mim. Ah, quando eles estiverem trabalhando e começando a ganhar dinheiro, vão me levar para boas viagens.
não espere e não foque nesse tipo de recompensa. Foque tão somente em Jesus e em cada gesto, em cada ação continuada como mãe, diga, por causa de Jesus, para ganhar a Cristo. E se meus filhos amarem Jesus como eu amo, e quem sabe mais do que eu amo, eu terei a maior das recompensas. Meus irmãos, Deus trouxe provações a Ana para trazê-la a Ele e para trazer Jesus ao mundo. Ela compartilhou os sofrimentos de Cristo. E 1200 anos depois, Deus trouxe a grande provação a Jesus para trazer Ana e todos a Ele e salvação para o mundo. Agora nos traz para nos levar a Ele e a um mundo que observa. E este mundo, eles querem saber, de alguma forma, o que vale mais a pena. Se conforto, se facilidade. E vocês, mães, têm tudo nas mãos para, como Ana, trazer Jesus ao mundo. Testemunhar de Jesus ao mundo. Vocês podem dizer, olha, eu não estou fazendo por nada, eu estou fazendo por tudo. Eu faço por Jesus para os meus filhos. Cada gesto, cada movimento, cada ação, é para que eles possam ter a plenitude de Deus, naquele que é o Salvador da vida deles, Jesus Cristo. Eu sei que daqui a pouco vocês vão tirar aí os lencinhos do bolso, porque vocês verão parte da recompensa. O bom da recompensa é que você não precisa esperar novos céus e nova terra para já começar a se deleitar nela. Vocês já vão se deleitar nesta manhã aqui agora. Ao ver os filhos de vocês aqui na frente, louvando e adorando o Senhor, vocês já começarão a provar, a se deleitar na grande recompensa de partilharem dos sofrimentos de Cristo. Eu sei o quanto uma mãe padece. E tem até um ditado popular que diz que mãe tem que padecer. É o que dizem. Ah, mas que sofrimento bom, queridas. Que sofrimento bom. Que glória poder partilhar dos sofrimentos de Jesus. Isso não é perda, é ganho. É lucro. Que Deus as abençoe.